É o programa Edson Ferrarini e nós falamos muito de família, orientação para os nossos filhos, falamos do problema do álcool, das drogas, das dependências, nós falamos do cigarro, falamos todas essas coisas para que ajudar o pai a falar com os seus filhos. E hoje nós vamos falar de um tema muito sério, que é o problema do alcoolismo. Só que quem vai falar com a gente é alguém que sentiu isso aqui na pele, Ele foi alcoólatra. E você quer uma informação mais séria ainda? Ele e o pai foram alcoólatras. Alcoolismo é uma doença, assim, da pessoa desinformada, da pessoa sem estudo. Não. Ele é advogado formado pela Universidade de São Paulo, USP. E o pai dele, que também era alcoólatra, é médico. Vamos entender com ele e a doutora Elizabeth Sabino como é que o problema do álcool entra na vida das pessoas. Como é que entra na vida das pessoas, doutor Paulo de Abreu Leme Filho? Bom, é um prazer estar aqui, viu, Coronel Ferrarini? Obrigado. Para mim é uma honra poder bater esse papo aqui com o senhor. E o senhor falou uma coisa muito importante, né? Porque a doença do alcoolismo, ela não escolhe classe social, ela não escolhe profissão, ela pode atingir qualquer pessoa. Qualquer pessoa está O homem ou a mulher, e nem sexo ela não escolhe. Nada, não escolhe rigorosamente nada. Então, isso é uma informação já muito importante, porque as pessoas têm ainda aquela ideia no sentido de que o alcoólatra é só aquela pessoa que está ali caída na rua, desmaiado, pedindo R$1 para a gente para tomar um copo de pinga. Isso é verdade? É verdade, mas esse é o final de uma história. Muitas vezes essa história começou muito antes, como no meu caso. Eu cheguei nessa situação e cheguei a ponto de perder faculdade, de quase ser expulso da faculdade, perder amigo, perder trabalho. Só sobraram mesmo os meus pais, que foram os grandes responsáveis pela minha recuperação. Mas durante um tempo a pessoa nem percebe aquilo que está perdendo, né? O alcoolismo produz também esse tipo de sequela, né? Você fica aí vendo, porque depois eu vou perguntar se você se acha alcoólatra. E você vai responder. Mas depois da orientação aqui do Dr. Paulo Leme Filho e também da orientação da nossa coaching, a doutora Elizabeth Issa. Então você fica aí. Será que a Ferrarini está exagerando? Eu acho que eu não estou bebendo tudo isso não, que ele fala. Você acha que ele vai falar que ele bebe? Normalmente, o dependente químico, portador da doença do alcoolismo, ele é o último a perceber. Muitas vezes eu sinto isso por mim, né? Posso dizer pela minha experiência. Conforme eu ia perdendo, por exemplo, um trabalho, eu achava que, na verdade, não era eu que estava faltando com as minhas obrigações. Eu achava que as pessoas é que tinham inveja de mim. Quando eu não conseguia mais acompanhar a faculdade, por conta do grande tempo que eu perdia bebendo álcool, eu achava que, na verdade, a faculdade que não era boa, a faculdade que não era agradável. Então, conforme a gente vai tendo problemas decorrentes do abuso do álcool, é aí que a gente tem que perceber para ver se o mundo está errado ou nós estamos errados. Doutora Elizabeth, isso deve ser um drama nas famílias que lhe procuram no seu consultório. Sim. E como fazer? O que fazer? Essa é uma questão da autorresponsabilidade. Se tem alguma disfunção, ela merece ser tratada. Isso em qualquer âmbito. Uma disfunção emocional, uma disfunção no casamento, uma disfunção financeira. O que as pessoas geralmente fazem, o natural das pessoas, o que elas fazem quando elas estão passando por alguma disfunção? A culpa é do outro. Então, se eu estou com um problema na minha vida financeira, porque eu ganho mal, porque a empresa me paga pouco. Se eu estou com algum problema emocional, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. Então, é o que você acabou de falar agora, não é isso? É melhor colocar a culpa no outro do que trazer a responsabilidade para cada um. Então, eu sempre digo o seguinte, a vida não existe o sucesso e nem existe fracasso. O que a vida mostra é que existem resultados.
se eu não estou tendo bons resultados. Se você não está tendo bons resultados, é porque você não está plantando o que você está querendo colher. A vida é feita de colheitas. A vida você precisa mudanças. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, bom ano novo, né, no dezembro, né? Felicidades, bom ano novo para você, bom ano. Mas se no ano novo você não mudar os defeitos que você teve no ano passado, vai ser igual, vai piorar. Então você tem que mudar. E o alcoolismo, ele é uma coisa interessante. Eu não sei se ele é hereditário ou se é um comportamento aprendido. Porque no teu caso, teu pai bebia. Talvez você visse o pai beber. Teve esse componente no meio? Olha, Coronel Ferrarini, o que eu vejo, na verdade, no meu caso, eu diria que foi um pouco diferente, porque quando eu vi o meu pai bebendo, eu já vi o meu pai já numa fase final, também perdendo o trabalho, numa situação ruim. Eu deveria ter tudo para não beber. Dos meus 4 irmãos, né, nós somos em 4, né, o único que desenvolveu a doença do alcoolismo fui eu. Eu comecei a beber num esquema muito juvenil, de matar a aula, de encontrar com os amigos, em torno dos 16 anos de idade. Aquele universo sim me atraía, né? Então eu comecei a beber como se fosse de farra, como tantas outras pessoas, né? Mas isso foi há 21 anos atrás. Eu acredito até, Coronel, que mudou muito isso. Para o senhor ter uma ideia do que me preocupa muito hoje em dia, é que tem uma pesquisa muito interessante da própria Senad, do Ministério da Justiça, que fala que é uma pesquisa feita com mais de 10 mil estudantes universitários, ou seja, são pessoas que têm algum recurso econômico, são estudantes universitários. E a idade média... O cigarro. E a idade média em que as pessoas entram em contato com o álcool é 12 anos de idade. 12 anos de idade. Você sabe, é uma coisa interessante. O álcool não me gratifica. Eu não consigo beber. É uma coisa interessante. Não é que eu acho que nesses últimos 5 anos eu tomei eu não bebi um copo de cerveja, não por nada. Eu tento pôr na boca, mas não consigo beber. Eu não gosto, não me gratifica. Não me dá nenhum prazer. Me daria prazer o cigarro. Você fuma? Eu já fumei, já. Não fuma há quantos anos? Não tem nem... meses. Meses. E o álcool você não bebe há quanto tempo? 21 anos. Há 21 anos ele não bebe uma gota. O único segredo mesmo é gota de álcool. Se ele beber uma gota, ele volta a beber o litro que ele bebia por dia. Imediatamente. Se ele beber uma latinha de cerveja sem álcool, ele acorda o cérebro dele, aqui esse cérebro dele que está dormindo, mas adora uma cachaça. Se ele voltar a beber uma latinha sem álcool, ele acorda o cérebro dele e desperta esse leão que está dormindo no cérebro dele. Ele não matou, esse leão não morre, está dormindo aí. E isso é uma coisa que o senhor falou que é muito importante, né? Porque muitas vezes, com relação à doença do alcoolismo, falta muita informação. E a gente vê, eu, por exemplo, eu parei de beber em grupos de autoajuda. E nesses grupos, nesses 21 anos que eu frequento esses grupos, esse quadro que o senhor falou, ele é relativamente comum. A pessoa chega num desses grupos, para de beber, tem um desenvolvimento profissional bom, familiar, fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem beber. Ninguém acredita que ele é portador da doença do alcoolismo, nem ele mesmo. E aí ele acha que pode tomar um copinho de pinga que ele gostava de tomar no domingo à tarde com a esposa dele. Em dias ele está igualzinho ou pior ao jeito em que ele chegou. Essa é a aula do programa Edson Ferrarini, você que está aí. Doutora Elizabeth, ou o cara para, não tem outra opção. E buscar um contágio social onde as pessoas saibam do problema, né, que a pessoa superou, para evitar ficar ali bebendo. Não sei se você evita esses lugares hoje ou se você é tranquilo, mas logo numa sequência que a pessoa parou de usar cigarro ou drogas, ela tem que se afastar desse convívio. Não é isso? Nossa, você falou uma coisa que é muito verdadeira. Eu imagino o seguinte,
Vamos supor, talvez a doença do alcoolismo, ela seja a única doença no mundo em que o doente, ele é incentivado a continuar com essa doença. Se a pessoa é diabética e fala, olha, eu não vou comer doce porque eu sou diabético, eu não posso. E a pessoa respeita. Todo mundo vai respeitar, vai incentivar, falar, que coisa boa, você é diabético, não está comendo mais doce, meus parabéns, continue assim. Com a doença do alcoolismo, ao contrário. As pessoas incentivam a gente a beber. Falam, não, você já está 1 ano parado de beber. Agora você pode, beba moderadamente. Beba com inteligência. Então, é uma doença que, do ponto de vista social, as pessoas não têm nenhuma informação, a ponto de, claro, inconscientemente, ainda que de boa fé, incentivarem até a pessoa a se matar. Esse livro tem livrarias? Esse livro está disponível em qualquer livraria. Ele chama... Explica para nós. A doença do alcoolismo. A doença do alcoolismo. E o autor é Paulo de Abreu Leme e Paulo de Abreu Leme Filho. Exatamente. O Paulo de Abreu Leme é médico, o especialista em medicina do trabalho. Meu pai ele é especialista em medicina do trabalho. Exatamente. Vale a pena você ter esse livro, porque ele é de gente que entende. Além de ser médico, o pai dele e ele advogado, ele escreve a própria vida aqui. No meu livro, a definição de alcoólatra. Você quer saber se você é alcoólatra? Você está aí, o cara que bebe diz assim, esse Paulo aí é xarope, ele bebe, mas eu bebo, mas eu controlo. A mulher já reclamou, os filhos já reclamaram, ele já bateu o carro, ele já foi mandado embora do emprego, mas ele continua achando que ele é um bebedor social. No meu livro eu defino o alcoólatra da seguinte forma, vê se você se enquadra. Alcoólatra é aquele que não consegue evitar o primeiro gole. Ele não para no segundo. Ele perde o controle diante da garrafa. Isso já aconteceu com você? É por aí. É exatamente isso. Por isso que muitas vezes, esses grupos de autoajuda, os mais antigos, inclusive, mas todos eles falam isso. Eles falam, evite o primeiro gole, não o segundo, o terceiro ou o 14º. Isso é o perder o controle, como o senhor enfatizou bem, isso é fundamental, A pessoa bebe apesar de tudo, é um grande desbravador. Ele continua bebendo, ele perde o emprego, perde a família, perde a própria autoestima, mas continua bebendo. E tomou um gole, não para. E é por isso que muitas vezes se diz, que um gole é muito e uma garrafa é pouco. É isso aí. Você que está aí em casa, vai ouvindo, o cara que é alcoólatra até já mudou de canal, porque ele fala, não gosto de ouvir isso aí, está mexendo na minha ferida. Esse não vai ouvir. Esse não vai ouvir, mas da família ouviu, a esposa e tal. Busca a ajuda no Amor Exigente. Vai no Amor Exigente, que lá você encontra pessoas que possam orientá-lo. Entra no site Amor Exigente e vai lá. Você foi buscar ajuda onde? Eu parei de beber em Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos também é uma entidade. Mas eu sou voluntário do Amor Exigente, faço parte do grupo de sobriedade do Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo muito bom para os familiares, mas também tem reuniões para os próprios dependentes. Mas o que o senhor falou é tudo. Procure um grupo, dê o primeiro passo. É isso aí. Nós estamos falando desse assunto, que é um assunto que mexe com as pessoas, que mexe com as famílias, mas também orienta, Orienta, doutora? Orienta, e o questionamento, as pessoas, quando elas estão com algum desafio, elas não sabem que caminho seguir. Então, de repente, uma mãe chega numa outra mãe e fala assim, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, meu filho está bebendo, eu não sei o que eu faço, ele está chegando tarde em casa. Aquela outra mãe fala assim, você está com sorte que o seu chega tarde em casa, o meu não. Aí aquela mãe vai para casa pensando assim, até que eu não estou com tanto problema assim. E hoje existem muitos meios da pessoa buscar uma ajuda com pessoas experientes e não simplesmente contar o problema que ela tem. Então hoje tem aí YouTube com muitos vídeos, tem os seus programas, tem livros, tem tanta informação, só que as pessoas não estão sabendo buscar essa informação, mas que elas existem, elas existem. É o programa Edson Ferrarini,
trouxe nós queremos ajudar a sociedade, nós queremos fazer com que as pessoas entendam. E hoje o doutor Paulo Leme veio aqui, abriu o coração, abriu a alma, falou dele, falou do pai dele e disse que é possível. Está aí. Quantos anos sem uma gota de álcool? 21 anos. 21 anos. E o pai? 29. O pai não bebe há 29 anos e ele há 21. Então é possível deixar. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. O problema do alcoolismo é um problema sério, né? É um problema sério. E não sei se o alcoolismo... Eu vou conversar com o doutor Paulo de Abreu Leme, que é um advogado que está aqui, e ele tem problemas com o álcool. E a Isilda Alves, que a vida inteira, durante muitos anos, ela fez trabalho de prevenção às drogas nas escolas. Eu não sei, doutor Paulo, o alcoolismo a gente pode prevenir? Olha, coronel, em primeiro lugar, é uma honra estar podendo conversar com o senhor, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que o mais importante é a informação. Na medida em que a gente consegue informar as pessoas a respeito da doença do alcoolismo, a gente já está dando um passo muito grande. O senhor sabe que é uma coisa até estranha para a gente que sofre com esse problema. Eu mesmo sou um alcoólatra em recuperação. Estou há 21 anos em abstinência. Abstinência quer dizer, ele é alcoólatra. Alcoólatra é uma maneira elegante, porque como ele é advogado, formado na USP, a gente então, é alcoólatra. Mas lá na periferia eles chamam de bêbado. Bêbado, né? Pode também ser o pudim de cana, né? Tem vários adjetivos. Vários nomes. Né? Mas eu acho que na medida que a gente consegue levar a informação, isso é o mais importante. O senhor pode ver que pelo próprio título, a doença do alcoolismo, muita gente olha isso e já fala, nossa, é doença, eu não sabia nem que era uma doença. E você sabe que a gravidade disto? Ele é alcoólatra em recuperação há 21 anos sem beber. Só que o pai dele, que é médico do trabalho, também tinha o problema do alcoolismo. Então veja que o alcoolismo não escolhe classe social, não escolhe sexo, não escolhe nada. O que está caído, um cai na rua, outro cai no barraco e outro cai no palácio. Ele cai, todos são portadores da doença chamada alcoolismo. Todos são alcoólatras. E Zilda, o alcoolismo é fácil a prevenir? O alcoolismo, ele é a maior, é a doença que mais revela à sociedade como é difícil tratar quando uma droga é legalizada. Porque o alcoolismo, ele é uma doença. O seu pai foi alcoólatra, então ela é uma doença hereditária, é isso, Paulo? Olha, Isilda, pelo que a gente estuda, sim, né? Muitas famílias em que a gente tem alguém com um portador da doença do alcoolismo, não necessariamente o pai ou a mãe, mas às vezes um tio, algum parente próximo. Então existem muitos estudos que falam a respeito da questão hereditária da doença do alcoolismo. A primeira pergunta que eu te faria é o seguinte, mas vai ter alguma coisa para beber? Eu seria já uma candidata ou já sou alcoólatra? Olha, se você me convidasse na época em que eu bebia para um churrasco, eu preferia que não tivesse carne do que faltar bebida, né? Churrasco sem bebida não faz o menor sentido. Aliás, nenhum tipo de programa faz sentido sem o álcool. E quando o dependente químico, portador da doença do alcoolismo, como é o meu caso, isso eu posso dizer por experiência própria, tudo aquilo que não tem o álcool envolvido não presta, não faz sentido. Então, respondendo a sua pergunta, mas sem dúvida, um churrasco sem álcool não é digno do nome churrasco. É aquela história que ele está falando aqui, do alcoólatra. Ele vai na festa, ele não quer saber onde está o chopp, onde é que está a bebida, onde é que está... essa é a vontade dele, ele quer saber. E depois ele quer tomar o primeiro gole, ele perde o controle diante da garrafa e ele se embriaga. É por aí, Zilda.
por aí, e mais grave ainda, porque pai, mãe, os senhores que estão assistindo, os senhores já foram à festa do que seu filho vai com os coleguinhas? É importante. Sabe aquela festa que só entra criança? Dá uma chegadinha lá. O Paulo, que é um especialista e tem o livro dele. Vamos mostrar o livro do Paulo. O livro dele aqui. Esse livro é feito por ele e pelo pai dele, que é médico. É grátis, não é? Depois, quem quiser, quem tiver interesse, porque nós não temos nenhum tipo de interesse econômico, porque a gente quer ajudar as pessoas e levar informação. Quem quiser entrar em contato com o programa do Coronel Ferrarini, basta mandar um e-mail, pedir, a produção do programa me retransmite o e-mail e eu faço chegar na casa do seu telespectador gratuitamente, sem nenhum custo. Pra gente é uma honra poder fazer isso. Escortece Editora. É importantíssimo ter esse livro, porque ele foi pro alcoolismo por causa do pai. E mesmo tendo exemplo do pai, o livro é emocionante, eu li e recomendo, e nada o impediu de dar o primeiro gole por causa dos colegas. E o que a gente vê no condomínio hoje, é importante que o senhor entre na festa do seu filho, mas não pode, que é isso, que não sei. Entra, porque na festa das crianças, sem os adultos, já está tendo bebida. Isso, só queria fazer só uma complementação a um assunto que a Isilda falou, que eu acho que é de extrema importância para que a gente possa debater isso como sociedade. Chegou a hora da sociedade brasileira encarar algumas coisas com relação à doença do alcoolismo. Uma delas a Isilda colocou bem. Um exemplo muito que a gente vê muito forte hoje, mas que até existem pesquisas, né? Uma pesquisa feita pela Senad, do Ministério da Justiça, fala que no Brasil, né, os estudantes universitários, quer dizer, pessoas que estão com uma situação boa de vida, né? Essas pessoas elas começam a beber, elas entram em contato com álcool com 12 anos de idade. Então, se nós estamos falando de doença do alcoolismo, nós estamos falando de dependência química. E se nós estamos falando de dependência química para pessoas que começam a entrar em contato com esses produtos aos 12 anos de idade, infelizmente, a dependência química é um assunto para o público infantil. Você sabe, eu quero colocar a Isilda num diálogo. Tem uma sacanagem em andamento no Brasil, que é a bebida alcoólica, a propaganda da bebida alcoólica em horário nobre, em horário normal. Em horário normal, o Neymar, Deus o abençoe, que é um grande jogador, tomara que ele defenda bem o Brasil, fique trilhardário, mas para que usar o Neymar para fazer propaganda de bebida alcoólica? Ele talvez seja dono, sei lá o que ele é. Mas o jovem, o Neymar falando da bebida alcoólica, falando da cerveja, fazendo propaganda de cerveja, ele está levando multidões de jovens junto. Cerveja também é álcool, Isilda. Cerveja é álcool e, por incrível que pareça, o Congresso não consegue mudar a lei que torna a cerveja álcool, porque o lobby da indústria da cerveja é muito grande e elege deputados e senadores. Isso é canalice, isto é sacanagem. Está eleito o cara e o cara, por dinheiro, por influências, tá? Ele não muda a lei que diz assim, não põe propaganda de bebida alcoólica no horário nobre. Não põe no horário mais nobre da televisão, está sendo patrocinado. No futebol. No futebol. O pai assistindo com o filho. Olha como a cerveja faz parte. O Neymar está fazendo isso. Neymar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Neymar. Você é o ídolo do Brasil hoje, do mundo. O PSG perdeu porque o Neymar não estava do Real Madrid. Então, Neymar, pesa um pouco com todo esse prestígio e dinheiro que você tem. Quando você entra fazendo aquele anúncio daquela marca de cerveja, você está levando junto jovens de 11, 10 anos, que estão falando, nossa, meu ídolo bebe. Então, se ele chegou a ser Neymar, porque você não bebeu, você na sua formação não bebeu, senão você não seria Neymar. Aliás, nenhum jogador pode beber, senão ele não vai para a seleção e não chega ao PSG. Então, veja, Neymar, olha, eu estou no Amor Exigente, onde a gente... no Brasil inteiro,
atende casos gravíssimos de bebida, começaram na bebida alcoólica na infância, e são 1.200.000 dependentes e suas famílias. Em nome desse 1.200.000 dependentes, por favor, Neymar, põe a mão na consciência. Olha, você pode fazer a propaganda que você quiser, mas de bebida, você está levando o garoto de 8 anos que te adora. Por favor, não faça. E eu queria lembrar só um fato, porque quem quiser... Olha, a senhora está com o seu filho aí, então... Está sentada? Está sentada? Presta atenção. Coronel e Paulo. O Paulo conhece bem essa realidade que eu vou falar. Hospital Universitário da USP. Isso está documentado. Sabe aquela festinha de 11 anos, que aquela garotada vai, legal, papapá? Pois é, o Hospital Universitário da USP, o Dr. João Paulo Lotufo, que tem um livro sobre, que é álcool, tabaco e maconha, drogas pediátricas, ele conta o seguinte, ele, João Lotufo, atendeu menina de 12 anos, que dando à luz, porque foi a uma festa de 11 anos, bebeu, fumou maconha e não sabe quem é o pai da criança. Isto é uma realidade, eu estou falando de classe média. Então, veja, na festa do seu condomínio, está entrando bebida sim. E muitas vezes o pai que vai viajar fala assim, não, mas meu filho é homem. Pode fazer, filho, pode fazer a festa que eu pago a bebida. O que está acontecendo com essa família, Paulo? Você viveu isso na pele. O que está acontecendo com essa família? Isilda, eu acho que as pessoas, e eu tenho muita dificuldade de entender por que as pessoas não encaram as coisas como elas são. Então, quando a gente fala, por exemplo, da doença do alcoolismo, a gente sabe hoje, e no Brasil existe pesquisa desde a década de 70, há muito tempo, e essas pesquisas falam que 10% das pessoas que entram em contato com o álcool, querendo ou não querendo, vão desenvolver a doença do alcoolismo. Vão começar a beber com 12, 13, 14, 15 anos de idade, vão... Cada 10 pessoas que bebem, uma vai ser alcoólatra. Exatamente. Alcoólatra de beber, de perder o controle dentro da garrafa. Cada 10 que bebe, um. Agora, completando isso que o Paulo está falando, que a Isilda falou, quando parou com a propaganda do cigarro no horário nobre, caiu o uso do cigarro. O cigarro que tinha uma abordagem de 40%, caiu para 12%, para 15% o número de usuários. Então, se sabe o mal que o cigarro faz, agora, a bebida alcoólica precisa alguém com dignidade. Lógico, você não vai esperar isso de um Sérgio Cabral, daqueles picaretas todos que estão presos, aqueles bandidos políticos, ladrões. Não, mas em nome das famílias, senadores, deputados federais, faça uma lei, é proibida qualquer propaganda de bebida alcoólica antes das 22. Está aí a propaganda da bendita cerveja que diz que não tem nada de álcool. Se você experimentar essa cerveja, você volta ao alcoolismo? Olha, Isilda, eu nem arriscaria, né? E tem também o seguinte, é uma outra dificuldade da legislação. Algumas cervejas, elas têm um pouquinho de álcool, mas a legislação autoriza que seja dito como propaganda que ela não tem álcool. Só que, para mim, essa quantia, ainda que desprezível, ela vai desencadear um processo que vai me levar à morte. E qual apelo você faz ao Neymar? O apelo que eu faço ao Neymar é que, primeiro, Neymar, você ganhou tanto dinheiro, não tem necessidade de você fazer esse tipo de coisa. E a sociedade brasileira sofre muito com as consequências sociais e econômicas da doença do alcoolismo. Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. É o programa Edson Ferrarini. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.